mais um em mais um dos temas, né, da nossa série sobre as profecias, como entender as profecias usando, né, a base do original, do hebraico bíblico. E claro que nós estamos também lidando com o Novo Testamento, então é claro que a gente tem termos em grego também, tá? Bem, quero cumprimentar vocês com a Shalom, com a paz perfeita do Senhor Jesus, né? Declarando na vida de vocês toda a inteireza que essa paz traz em todas as áreas da vida de vocês, tá? E todas as quintas-feiras, tá? Eu estou aqui trazendo uma, uma aula nova, né? Um assunto novo que compartilho com vocês, e de vez em quando, né, eu faço essas séries. Eu já fiz História de Israel, Geografia Bíblica, então, né, isso vai aumentando, digamos assim, o conhecimento de vocês em determinadas áreas, não é verdade? Muito bem, olha só. Eu estudo já a palavra de Deus há muitos anos, sabe? Eu me converti, eu tinha 18 anos e hoje eu tenho 63. Esse ano eu faço 64 anos. Olha só que maravilha, né? Que, né? Que é uma vitória, né? A vida da gente passar tanto tempo e a gente ter a oportunidade, né? A oportunidade de servir ao Senhor e principalmente, né, de 20 anos para cá, de ensinar, né, a palavra de Deus. Muito bem. E hoje nós vamos, né, para um assunto que às vezes gera um pouco de polêmica, né? Nós vamos ver o que que o texto bíblico diz, o texto profético diz sobre, né, a grande tribulação. Lembrando que a gente já viu, né, o conceito de profecia, de profetas, nós já vimos de como interpretar as profecias, cada uma, né, no seu contexto. Nós vimos na última aula, né, sobre o anticristo, o que que significa, quem é o anticristo, quem será, né, o anticristo. E hoje nós vamos falar da grande tribulação. Muito bem. Em primeiro lugar, né, a grande tribulação, né, é um nome, né? Tribulação. O que que é tribulação, gente? Muitas vezes eu falo com a pessoa, professor, estou atribulado, né? E, na verdade, é um evento ou uma situação aborrecida, desagradável, é uma aflição, é um tormento, é também adversidade e muitas vezes que passando por tantas aflições, eu estou passando por tantas tribulações, né? É uma sensação de tristeza, de aborrecimento e muitas vezes é ocasionada por um sabor, um desgosto, dor, infelicidade, amargura, tá? A palavra tribulação, ela aparece 18 vezes no Antigo Testamento, mas nenhuma dessas vezes ela está ligada ao conceito da grande tribulação citada por Jesus em Mateus 24. Tá? No Novo Testamento, em Mateus 24, 21, está escrito assim: porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Está escrito em Mateus 24, 21, onde tem um sermão, né, escatológico de Yeshua, Jesus, o Cristo, mas não começa ali, tá? Não nasce ali, tá? Esse conceito, ele vem lá do Antigo Testamento, do Taná, mas
com outras construções, com outras palavras. Como um conceito, né, que usa palavras sinônimas, outras palavras em hebraico, mas que permeia o texto, né? E a palavra mais usada no hebraico é sará. Sarrá. Sarrá significa angústia, aflição, um aperto extremo, uma situação de calamidade, uma situação sem saída. Não tem saída. Tá? E acontece em textos, né, chave, como Jeremias 30 30, verso 7, que fala assim: tempo de angústia para Jacó. Ou Daniel 12, 1, né, que fala tempo de angústia como nunca houve antes, né? É o texto que Jesus cita falando lá no Novo Testamento, né? Mas tribulação não é apenas essa questão de sofrimento, né? É uma calamidade, é um aperto histórico, é algo espiritual e coletivo, tá? E digamos que a expressão central é angústia, tá? É o tempo de angústia, que é o Etzahá, Etzahá, tá? Tempo de angústia. E as características básicas desse tempo de angústia é especificidade, né? Ele acontece com fatos específicos ali, a intensidade e o direcionamento. Não é um sofrimento comum, tá? E a grande tribulação, nesse conceito bíblico, conceito escatológico, é um período de sofrimento terrível, terrível, mencionado no texto bíblico, que vai acontecer no fim dos tempos. Tá? Praticamente, nós, né, cristãos, crentes, tá, que professam a fé em Jesus e Yeshua, o Cristo, nós concordamos que haverá grande tribulação, embora todos, não, né, nem todos, sejam de acordo com a cronologia, com a finalidade, com alguns aspectos, né, é, normais do texto, mas todos, né, concordam que vai acontecer, tá? Não tem como escapar, tá? É um tempo de angústia onde o Espírito Santo será rejeitado, tá? Jeremias 30, de 5 a 7, diz assim: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se, acaso, um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como estando para dar à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Tá? Então, já dá a ideia de algo muito ruim, né? De algo muito ruim. Muitas passagens bíblicas falam da grande tribulação, né? Da tribulação futura. Mas entre elas, assim, a mais conhecida, né, é a quando Jesus fala da grande tribulação no sermão profético, que é chamado de sermão escatológico, tá? Em Mateus 24, em Marcos 13 e em Lucas 21, tá? Mas nós vamos tomar como base, para poder estudar aqui, né? Marcos 13, 14 a 23. Professora, por que que nós vamos tomar esse texto como base? Tá? Vamos tomar esse texto como base porque Marcos, ele é um, um relato, né, sintético e, sim,
assim, tudo certinho, né? Organizadinho. Ele fala sinteticamente e a gente toma ele como base muitas vezes para estudo. Então vamos lá. Diz assim: vou ler Marcos capítulo 13, do verso 14 até o verso 23, ok? É? Vamos lá. Quando, pois, vides o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, telhado, né? Eirado, não desça, nem entre para tirar da casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca, jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso. Tudo vos tenho predito. Tudo vos tenho predito. Muito bem. Então, vamos lá. Com base nesse texto, qual é o ponto-chave para o início da grande tribulação? É o início do texto. Aparecimento do abominável da desolação. É o início da grande tribulação. Tá? Então, a gente tem o aparecimento do abominável da desolação, que é o anticristo, a gente falou na aula passada, em Daniel 9:27, Daniel 11:31 e Daniel 12:11. Tá? E também, lembra que a gente falou sobre a profecia de múltipla interpretação? Tá? Teve gente que me perguntou de novo o que era profecia de múltipla interpretação. É assim, eu vou fazer um exemplo aqui. Quando a gente viaja, né, muitas vezes, meu marido chama de golpe de vista, né? Muitas vezes você vê na sua frente, no carro, na estrada, do lado de cá, por exemplo, uma montanha só. Aí o carro faz uma curva assim, e aí você vê que não é uma montanha só mais, que já são duas, ou seja, acaba sendo uma sequência de montes. Mas quando você estava aqui, né, você só via um monte, ok? A profecia de múltipla interpretação é isso. Ela, a princípio, parece uma só, mas ela vai se desdobrando no tempo. Ela vai se desdobrando na história bíblica. E, no caso, dessa questão do anticristo, a gente tem, né, três períodos distintos. A gente tem, né, ali 3 séculos depois de Daniel, o Antíoco IV, né, profanação do templo, prostituição cultural, sacrifício de porcos no altar. Estão lembrados? Que vieram os macabeus e acabaram, né, limpando tudo, né, destituindo aquele governo, né? E é quando inicia a festa da dedicação, né?
Isso é naquela época. Bom, depois, no segundo momento, né, que é a destruição do templo de Jerusalém, né? Lucas 21, 20, né, fala exatamente, Lucas foi escrito depois de Marcos, fala exatamente sobre isso, citando a profecia. E o terceiro momento é a antecipação do anticristo, né? Que é citado por Paulo e por João. Tanto João, né? João fala de anticristo só nas cartas, mas depois tem todo o Apocalipse, né? Falando do tempo do fim, né? E uma referência muito importante, né? Apesar de ser múltipla referência, esses três tempos históricos, né? Nunca houve igual, nunca houve igual, né? E qual que é o encerramento da grande tribulação? Né? A volta gloriosa de Yeshua, de Jesus o Cristo, tá? E um outro detalhe é que esse período é importantíssimo, ele será abreviado por causa de quem? Por causa dos eleitos, o que indica, queiram ou não, a nossa presença na grande tribulação, ok? A nossa presença ali. Ah, e a volta de Jesus, ela não vai ser escondida, né? Não tem essa coisa de escondida. Ela vai ser clara, avisada, som de trombetas. A gente vê isso claramente nas parábolas das virgens, por exemplo, né? E, e precisa, né, disso. Agora, eu vejo muita gente, ah, falando que só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar, né? Eu penso que não. Eu sou uma pessoa otimista, sou muito otimista, muito. Mas não vai melhorar, não. As coisas só vão piorar, porque se as coisas melhorarem, Jesus não volta, entendem? Ah? Nós temos que pregar a palavra, que pregar e pregar e pregar e pregar, mas o homem não dá jeito no mundo, não. Somente Jesus dá jeito. Nós, não. Nós somos imperfeitos, só o perfeito. E vai chegar a hora. E vai chegar a hora. Tá? Paulo também, ele se referiu ao período da grande tribulação, né? Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Né? O texto diz assim, né? O texto, na minha Bíblia, vem com o título, né? Revista atualizada da Almeida, vem com o título de O Homem da Iniquidade, em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, né? Capítulo 2. Olha só, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que teria chegado o dia do Senhor. Ou seja, né, ali em Tessalônica, eles já pensavam que era amanhã o dia do Senhor. Tá? Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado um homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, o primeiro ponto, né? Repete aqui Paulo em Tessalonicenses as palavras de Jesus. Tem que vir o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. No verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se
como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-lhes estas coisas? E agora, sabeis o que eu detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Gente, naquela época, o mistério da iniquidade já opera. Se já operava lá, imagina hoje. Imagina, ok? Ah. E aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Mas perecem por quê? Presta atenção agora no texto. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Okay? Bem, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Permaneceis firmes, né? Segundo título. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, escuta, gente, está falando para nós, olha, permaneceis firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, carta. Né? Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Olha como esse texto é surpreendente. Tá? Em primeiro lugar, tá? Aqueles que vão sofrer injustiça, né? A eficácia de Satanás, sinais, prodígios de mentira, todo Está sem som. depois de Paulo, Depois de Paulo, né, a gente tem o livro de Apocalipse, que vai, né, inteiro lá falando disso. E aí, no Apocalipse, a gente tem Apocalipse 7:13, né, 7:13 e 19, o capítulo 13, né, que a gente leu na última aula, o capítulo 13, né, o capítulo 19 e o capítulo 20. Tá? E também, né, a gente precisa voltar a uma passagem de Daniel. É um texto difícil, né? E Daniel, ele profetiza sobre a grande tribulação nesse texto, tá?
Mas é um texto bem complicado, né? Só um minuto aqui, gente. No período em que a internet caiu aqui no Zoom, né? Eu não falei nada além do texto de Tessalonicenses, tá ok? Tá? Porque eu vi que tinha caído, tá bem? É porque a gente está no Zoom e no Instagram, tá ok, gente? Pois é. Olha só. O texto de Daniel 9, 26 e 27 vai dizer assim: depois das 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. E até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá assolar até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. É, é, A função, perguntaram aqui por que ele vai tentar enganar até os eleitos. Porque os eleitos, de verdade, eles não têm motivo para serem enganados. Quem conhece o verdadeiro não tem que ser enganado pelo falso. Mas, sabe os crentes nominais? Aqueles de igreja de domingo? Aqueles que não são verdadeiramente convertidos? Só tem a plaquinha. Pois é, esses correm risco. Aqueles que vão em qualquer vento de doutrina, aqueles que correm atrás de profecia, esses, né? Esses são o problema. Aqueles que não estão firmados verdadeiramente na palavra. Por isso que Jesus fala, a porta é estreita, a porta não é larga, não é um portão, é uma portinha, ok? Então, é isso, né? E assim, não precisa achar ruim de eu falar, não, porque é o que está escrito. Não sou eu, é a palavra que diz isso, ok? Ah, então, o que a Bíblia, a gente, diz, né? O que a Bíblia não diz com clareza, eu não afirmo com certeza. Mas o que a Bíblia diz, ó, gente, né? Precisa ser dito, ok? Precisa ser dito de verdade. Não precisa ficar com meias palavras, sabe? Porque, na verdade, só fazendo um parênteses aqui, a gente está acostumado com um evangelho romântico, né? Ó dia, ó vida, ó azar, ó pobrezinho, né? Tá sofrendo. Como você tá, irmão? Na luta. Vive, mas vive num buraco. Esquece que é filho do rei. Esquece que é filho de Deus. E aí, esquece da palavra. Vai procurar o fulano para orar por ele. Vai, né? Assim, é uma coisa. Assim, a gente vive realmente um romanticismo, tipo Idade Média, né? A palavra, de fato e de verdade, ela não é completamente viva. Ela não é um rema na nossa vida, sabe? E vive nessa coisa de, né, sempre precisar de uma bengala. Então, quando, né, você conhecer uma pessoa assim, você mostra esses textos para ela, vê se ela acorda, né? Porque ela corre risco. Ela corre risco, tá? Falar de pecado hoje nem se pode falar de pecado, né? Tem pecadinho de estimação. Então, tem que prestar atenção, sabe? Eu escolhi, dentre tudo, né, o Senhor me levou a estudar e a ensinar o hebraico por alguns motivos. E o motivo é que as pessoas, quando começam a estudar, elas veem verdadeiramente o que diz o texto, tá? E também, né, me tirou de dar aula para 120 pessoas no seminário.
porque eu encontrava gente tudo e eu não sou uma professora muito fácil, né? Eu sou papum. Então, muita gente não gostava do que eu falava, mas eu falava a verdade. Então, né? Graças a Deus por isso. A gente está aqui agora, né? Muito bem. Bem, e aí vamos lá. Um segundo momento. Quando vai acontecer a grande tribulação? Tá? Muito bem. A grande tribulação, ela é precedida pelo princípio de dores, né? O princípio de dores, narrado por Jesus ali em Mateus 24 e tudo mais, ele existe desde o início da igreja. Se você pensar bem, né? Vem a cada dia se apertando mais, né? Mas vai chegar, né, um ápice da iniquidade nos dias, né, que culminam ali na grande tribulação, né? E o início, né, é marcado por aquele príncipe que há de vir de Daniel, ou seja, o abominável da desolação, que é a palavra Nagid, em hebraico, governante, líder, príncipe, em Daniel 9:26, tá? Que ele vem e vai fazer aliança com muitos, tá? Que é firme aliança, né? Forte, poderosa, gavar, poderosa, em Daniel 9:27, tá? Tal homem, esse homem, também é identificado em outras partes, né, no livro de Daniel, como o chifre pequeno, querem. Chifre é símbolo de força e de autoridade, né? Está em Daniel 7, capítulo 8, né? 7, versículo 8, e capítulos 24 e 25, verso 24 e 25 também. E como o homem da iniquidade, lá de 2 Tessalonicenses 2, 3. Muito bem. Ele que vai liderar uma coalizão de povos, de nações, né? Fará também uma aliança com Israel, né? Com Israel, por quê? Para uma aparente paz com os judeus. Uma aparente paz. Devido a essa razão, gente, né, o templo deve ser reconstruído. Vai haver um terceiro templo. Por quê? Se prevê, a grande tribulação prevê sacrifícios ali em Israel, tem. Então, e essa atividade de fazer sacrifícios é só no templo, então, né, o templo deve existir de novo. Diz também, os primeiros 3 anos e meio, né, eles terminarão com o homem da iniquidade declarando ao mundo a sua divindade e se assentando no santuário de Deus, como segundo Tessalonicenses 2:4 fala. Possivelmente, né, no templo de Israel, tá? Em Quem já foi em Israel aqui sabe que tem o Instituto do Templo. O Instituto do Templo é um órgão que está fazendo tudo para reconstruir o templo. Eu vi a menorá, eu vi as vestes dos sacerdotes, né? Eu tive notícia, não sei se é verdade, ok? Né? Me falaram, eu não vi, eu ouvi de alguém de Israel, né? Que eles produziriam a novilha vermelha para o sacrifício. Então, gente, são coisas, né? Eles recebem doação para construir o templo do mundo inteiro. Pensa bem, isso existe, de fato, de verdade. Eu estive lá, ok? E aí começa, gente, os juízos. Os juízos acontecem nesse período. Então, a gente tem o Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 19,
tratando dos juízos do período da grande tribulação, tá? A gente não tem muito tempo, eu vou falar rapidamente dos juízos, tá? E como eu falei, né, no grupo e falo aqui agora, quem quiser esse estudo, né, por favor, me manda uma mensagem, é só mandar uma mensagem, né, que eu vou te mandar o estudo. Manda uma mensagem no direct, não aqui agora, no WhatsApp, porque a mensagem que fica aqui eu não consigo responder. Mas se você mandar uma mensagem no WhatsApp ou uma mensagem no direct, né, eu consigo te responder, tá bem? Que aí eu te mando o estudo em PDF. Olha só. Então vamos lá. A gente tem os selos, as trombetas, as taças, em cada um em número de 7, não é verdade? Muito bem, tá? A gente não sabe, ok? Não sabe se as três sequências se sucedem, né, cronologicamente ou se elas se sobrepõem umas às outras, tá? Ou ainda se as trombetas e as taças são descrições dos selos, tá? Isso não dá para afirmar categoricamente, não, tá? Eu não afirmo, ok? Porque não é claro, tá? Mas, por exemplo, os selos, vocês podem ver, por exemplo, em Zacarias. Zacarias, do capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. E depois, Zacarias, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, né? Tem referências ali. Então, tem o primeiro selo, Apocalipse 6, 12, né? Que são os cavalos, né? Esse é o cavalo branco, ok? Os cavalos têm cores. Então, cavaleiro no cavalo branco que sai para conquistar. Ou seja, pode indicar o início da grande tribulação, o domínio crescente do homem da iniquidade. Tá? Muito bem. O segundo selo, cavaleiro no cavalo vermelho, portando uma grande espada, trazendo o fim da paz e a guerra entre os homens. O terceiro selo, cavaleiro no cavalo preto, com uma balança na mão, que representa o forte racionamento de comida e por causa de uma fome rigorosa. O quarto selo, cavaleiro chamado Morte, no cavalo preto, que traz morte por meio da guerra, fome e pestes a 1/4 da população mundial. Tem um livro, gente, que chama Armas, Germes e Trigo. Armas, germes e trigo. Tá? E esse livro, ele fala que o mundo vai ser destruído, né, por essas três questões, ou seja, os fim dos tempos. As armas, né, o trigo, porque vai faltar alimento, e os germes, que são os vírus que vão matar as pessoas, ok? Então, são os três fatores, tá? E a gente vê isso, né, claramente na Bíblia, tá? Então, é o cavaleiro chamado Morte, tá? E ele traz morte por meio da guerra, armas, da fome, trigo, e das pestes, que são os germes, a 1/4 da população mundial. O quinto selo, né, inicia a perseguição e o martírio daqueles que testemunharam o nome de Cristo na terra. Tá? Ok? Olha, depois tem o sexto selo, que eventos catastróficos, terremoto, escurecimento do Sol e da Lua, chuva de meteoros, montes e ilhas movidos de lugar, e sim, isso vai dar aos homens a plena noção de tempos do fim. O sétimo selo, um grande silêncio,
seguido por trovões, terremotos, que introduzem os 7 juízos denominados trombetas. E aí, vamos lá para o capítulo 8, né? No capítulo 8, que começa, né, as trombetas. E aí vem a primeira trombeta, fogo misturado a sangue que cai do céu e queima 1/3 da terra, das árvores e das plantas. A segunda trombeta, né? Destruição de 1/3 do mar, da vida marinha, das embarcações. Gente, tem já pesquisas científicas que, com os anos, 1/3 da terra vai ser engolida pelo mar. Isso é pesquisa científica. Eu sou química em primeira formação, né? E ciência para mim é algo muito natural. Então, ou seja, já pensou? 1/3 da terra, isso já é previsto pela ciência, tá? Agora, por conta da aumento da temperatura, né? As calotas polares, a água, ela descongela e ela vai invadir a terra. Tá? Quarta trombeta, danos causados ao Sol, à Lua e às estrelas, provocando perda de luz para a Terra, tanto do dia como da noite. Isso quer dizer frio e calor demais. Então, né, uma mudança drástica de temperatura. Quinta trombeta, primeiro ai, difícil de definir mesmo, né, o que se trata o abismo, né, e os gafanhotos. Então, né, tem um tormento indescritível. Aí depois você vem sexta trombeta, né? Segundo ai, morte de 1/3 da população mundial, tá? Sétima trombeta, né? Terceiro ai, um anúncio que o fim está próximo, que é chegado o momento do Senhor reinar na terra. Mesmo assim, ainda vem as 7 taças da ira de Deus a serem derramadas, né? Nas últimas semanas da grande tribulação. E aí, esse juízo, ele vai pular lá para Apocalipse 16, né? Que são as taças. E começa da primeira taça. Feridas terríveis acometem os incrédulos. Segunda taça. Destruição do mar e morte completa dos seres marinhos. Está entendendo o que, quando eu leio os textos, por que se repetem? Já falou em destruição do mar lá, né? Morte dos seres marinhos. Então, assim, não dá para afirmar se é sobreposição ou se é um repetir. Entendem? Ok? Terceira taça. Toda água potável será afetada, trazendo juízo, tá? Pelo sangue do justo que foi derramado. Intensidade, quarta taça. A intensidade dos raios solares é tão grande que passa a queimar os homens. Quinta taça. Algo descrito como o trono da besta será afetado e seu reino ficará em trevas. Sexta taça, o rio Eufrates secará, de certo modo, ou seja, facilita a travessia dos exércitos para a grande batalha. Sétima taça, completam-se todas as coisas, acontece o maior terremoto, né? Então, caem do céu pedras enormes e provoca a destruição, né? E aí, as blasfêmias contra Deus por parte dos incrédulos. Muito bem. E aí, tem lá outros eventos da grande tribulação, né? Por exemplo, o evangelho será pregado, né? O evangelho será pregado, tá? E tudo mais. É, a Ângela falou assim, falou ali, que ela acha que aqueles que não estão, que isso vai acontecer para aqueles que não estão com Yeshua. Muito bem. Volta ao texto de Mateus,
E Jesus está falando lá que esse tempo ele vai ser reduzido só por conta dos eleitos. Só por conta dos eleitos. Entendeu? E a outra questão, né? Tudo com relação a, nada é oculto aos santos. Não tem nenhum texto que te garante que a gente vai ter um arrebatamento oculto. Não, tá? Não tem essa garantia, tá? E vou contar uma coisa para vocês, muito clara, tá? Até durante 2000 anos, praticamente, tá? Durante quase 1800 anos, sempre se falou que os crentes em Yeshua iam estar na grande tribulação. Toda a interpretação bíblica, Lutero, Calvino, os pais da igreja, sim, toda a interpretação bíblica girava em torno de os santos estarem na grande tribulação. E aí, sabe quem inventou o dispensacionalismo para dizer que a igreja não está na grande tribulação? Um padre, né? Um padre. Posso te dar o nome dele, que vocês podem pesquisar. Peraí. Ai, eu queria falar desse padre, mas vou falar. Né? Então, vamos lá. Como é que é o nome dele? Ah, só um minuto. Ixi. Francisco Rivera. Padre Francisco Rivera. Tá? Então, passamos quase 1800 anos sem falar em dispensacionalismo. Esse senhor, né, inicia com essa doutrina, tá, que a Igreja Católica não adotava essa doutrina. E depois a gente teve Darby, né, no início do século XX, que adotou essa visão de fim de mundo, né, que não era a visão de Lutero, não era a visão de Calvino, não era a visão dos pais da igreja de jeito nenhum. Tá? E isso, né, depois, com um outro senhor chamado Tim LaHaye, que fez aquele filme Deixado para Trás e tudo mais, olha só. E aí virou isso. Então, ou seja, o dispensacionalismo está intimamente ligado a neopentecostalismo, ok? E isso não fazia parte da tradição bíblica, da teologia bíblica, até pouco tempo atrás. É por isso que a gente precisa ler, a gente precisa estudar. E aí, o que que acontece? Tudo vai ser abreviado por conta dos eleitos. Não creio que seja na minha geração, mas é uma coisa que está pouco. E a outra questão, né? Nós estamos em que ano? Em que ano bíblico? Em que ano de Israel? 5.000? Em que ano nós estamos? Até eu pedi as contas. 5.874? 5.000? 5.800? 700? Ô, gente, é 5.786, ok? Não é isso? Ok? Eu estou falando o que a Graça falou ali, porque 7.586. Eba, gente que me ajuda, porque a professora tem tanta coisa na cabeça que vai. Muito bem. Ok. Então, nós estamos no sexto milênio. Todo mundo de acordo? Sexto milênio? Ok? Todo mundo de acordo que nós estamos no sexto milênio. Então, tá? Faltam quantos anos?
faltam exatamente 14 anos para nós entrarmos no quê? Para nós entrarmos no período sabático, em 1000 anos sabáticos, gente. Ou seja, né? Pensem um pouco sobre isso, coisas que podem acontecer a qualquer momento, tá? Então, mas vamos lá voltar para o assunto aqui, senão a gente não termina, tá? Então, o evangelho vai ser pregado, tá? E a gente, né, vai ter o ataque, né, a guerra, né, em Israel, a gente vai ter falso profeta, apostasia da igreja, e, né, no final da grande tribulação, tá, os reinos, né, ou seja, os governos, virão a Israel, né, facilitados pela seca do Eufrates, tá, e na planície de Esdrelon, que eu vi, o Vale de Meguido, ali, e exatamente ali vai acontecer a batalha final. Quer dizer, eu fui lá e vi quem vai lá ver o lugar onde vai acontecer a batalha final, né? Então, gente, no meio dessa batalha, o Senhor volta com seus exércitos celestiais, derrota os exércitos terrenos, né? E, né, sim, vem com aquele cavalo branco e a guerra é ali. É sangue, gente, não é ketchup, é planície de Esdrelon, exatamente. E aí, gente, não é ketchup, não é sangue, ok? Então, a gente precisa, né, realmente, Apocalipse 14, 20 fala disso, 19, Apocalipse 19, nos versos 17 e 18, né? A gente precisa ler e tomar posse da palavra, entender o que vai acontecer de verdade. Não tem nada, sim, escondido, nada escondido. O texto de Apocalipse cita muito, como se, né? As palavras, elas não são muito exatas, né? Como se fosse tal coisa. Por exemplo, né? Às vezes eu falo, nossa, isso está frio, como gelo, né? Então, é essa questão de como se fosse, é uma figura, né, de metáfora, e a gente precisa entender isso também. Mas a gente precisa ter certeza que ela vai acontecer, que ela vai começar no, né, com a vinda do anticristo, mas ela vai terminar com a volta de Jesus. E a gente precisa entender a natureza da grande tribulação. A grande tribulação é um tempo de aflição global, marcado por guerras, pragas e perseguição aos seguidores de Yeshua, de Jesus. No fim da grande tribulação, Jesus vai voltar, vai estabelecer seu reino, vai julgar a humanidade, né? E seu reino será eterno. Seu reino será eterno. Eterno. Essa é a. Gente, ele pode voltar, pode ser começar amanhã, por exemplo. Eu posso morrer, mas a minha vida é eterna. Tendo isso, né? Não vale. Esse corpinho aqui, nada, sabe? A minha vida é eterna. Ponto. Ponto. Tá? Agora, né? Ah, por quê? Por quê que, né? Assim, fala, por que que não aconteceu ainda? Né? Por que tudo? Muitas vezes, eu vou falar para vocês por que que muitas das profecias ainda não aconteceram. Hã? Até aquelas que são benéficas a nós, elas não aconteceram ainda. Sabe por que que elas não aconteceram? Por causa da rebeldia do nosso povo, por causa da idolatria do nosso povo, por causa do pecado no meio do nosso povo, tá?
as profecias se retardam. Ou seja, nós podemos estar postergando a volta de Jesus. Nós, enquanto povo de Deus, ok? Nós, enquanto povo de Deus, né? Gentios e judeus juntos, povo de Deus, ok? Povo de Deus. Tá? Isso deve ser muito claro e muito forte nas nossas mentes. Tá? Eu não quero fazer parte desse grupo, mas eu sou corpo. E se uma parte do corpo é doente, o corpo todo sofre, não é? Isso é muito triste, sim. Mas por que que a gente precisa ensinar? Por que que a gente precisa correr atrás? Por que que a gente precisa evangelizar até os que estão dentro da igreja, né? Porque isso precisa ser dito, sabe? O estilo de vida de quem tem Yeshua como Senhor e Salvador é um estilo de vida diferente. Meus queridos e queridas, eu moro aqui na Itália. Aqui não tem, não tem uma igreja perto, ok? Não tem uma igreja perto. Mas sabe como que eu e meu marido somos conhecidos aqui onde a gente mora? Uma casa de campo, um sítio, pelos vizinhos? Nós somos conhecidos como eles transformaram o lugar. Como aquele lugar que era só mato, que era feio, como aquele lugar é bonito, é organizado, como é diferente, como ela tem carinho com o marido, como que o marido tem carinho com ela. Eles são diferentes e eles se aproximam. A gente atrai as pessoas, gente. Esse atrair as pessoas faz o quê? Aí a gente fala de Jesus. Todo mundo sabe que eu sou professor de hebraico, todo mundo me pergunta coisa da Bíblia, todo mundo, quando a coisa pede para orar. Por quê? Ô, gente, porque não sabe. Gente italiana, gente dura, sabe? Então, a gente é isso mesmo, a gente é luz. Isso eu tenho certeza, a gente é luz aqui, ok? Então, por que que as pessoas não podem ser luz? Por que que a casa delas tem que ser bagunçada? Por que que os filhos têm que ser mal educados? Por que que a roupa não pode ser lavada? A comida não pode vir na hora certa? O homem não pode tratar bem a mulher não pode tratar bem o homem? Por que esse manto de larga me deixa? Por quê? Porque Jesus é prática. Jesus não é essa teologia que a gente está conversando aqui agora, não. Jesus é a prática, né? É acordar de manhã, fazer o café, botar na mesa, comer junto. Ah, essa é a prática. Essa é a prática do dia a dia. Então, é isso que a gente precisa resgatar. Demais. E dizer, mostrar que, ó, a Bíblia fala para fazer assim. Mas tem que falar do texto bíblico, tem que ensinar, tem que ensinar as meninas a serem mulheres de verdade, tem que ensinar os homens a serem homens de verdade, sabe? E tem que dar base para eles na palavra, tá? Não é esse povo que sai espreme e não sai nada. Se eu perguntar assim, por que, né? Por exemplo, né? Eu perguntei por que que você ama Jesus? Por que que você é salvo? Por que que você ama Jesus? Ah, porque ele me ama. Mas por que que ele te ama? Por que que ele morreu por você? O que que foi? Ele morreu porque ele me ama. Não, ele não morreu porque te ama. Tem algo antes. Ele morreu, sabe por quê? Ele morreu porque a humanidade pecou e ele foi lá e pagou o preço pelo seu pecado. Então foi por isso, né? Bem, ele morreu porque você pecou. Pelo pecado que ele morreu, não é?
né? É o amor. Sim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Mas, né? Deus amou tanto que sacrificou o seu próprio filho. É isso que a gente precisa, que as pessoas precisam saber. Essa é a dimensão do amor, né? Verdadeiro, tá? Bem, gente, já na próxima semana a gente volta com mais alguma coisa, mais uma outra profecia, tá bem? Então, né? A gente se vê na próxima semana. Espero que tenha sido abençoado vocês, né? E na próxima semana a gente está aqui na mesma Beth Hora, no mesmo Beth Canal, né? Para vocês que estão aí no WhatsApp, manda uma mensagem, manda um WhatsApp para mim, é que vocês estão no Instagram, desculpa, né? Manda uma mensagem que eu te mando o estudo no PDF, tá? Mando amanhã. Se você escrever, Cláudio, PDF aqui, eu não vou te mandar nada. Você manda uma mensagem para mim no WhatsApp ou manda uma mensagem no Instagram, tá ok? Vou repetir: mensagem no WhatsApp, mensagem no Instagram. Ok? Mensagem aqui, depois ela perde, eu não vejo, tá? E vocês que estão aí no Zoom também, tá bom? Deus abençoe. Gente, tchau. Tchau. Deus abençoe.